Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do nosso queridíssimo Francisco de Assis, nossos amigos de Vitória da Conquista, muita paz em seus corações. Estamos aqui reunidos para batermos um papo, hoje, sobre um tema que para nós é extremamente oportuno nos tempos de hoje, nos tempos pós-modernos, nos tempos da atualidade, que estamos nos referindo à liberdade do indivíduo de ser e à liberdade de agir. Então, a gente está vivendo esse momento presente, onde somos instados o tempo inteiro para esse questionamento, o quanto de verdade nós estamos sendo livres e agindo em conformidade com a natureza do ser, com a essência do ser, e o quanto estamos condicionados pelos princípios da sociedade, da modernidade, os valores que nos estão sendo impostos. Então a gente vai bater um papo hoje aqui a respeito disso, Eu agradeço a oportunidade desse convite e a gente começa nosso bate-papo aqui, Vamos caminhando devagar enquanto os nossos companheiros vão chegando e nessas nossas ondas da internet. Eu me lembro, quando a gente fala de liberdade do ser e de agir, eu me lembro de um conto que é de Franz Kafka. Esse conto foi escrito em 1915. Ele conta a história de Gregório Samsa. Esse Gregório Samsa era um caixeiro viajante e ele tinha hábitos muito comuns. Ele é uma pessoa comum, ele tinha hábitos repetidos, Ele fazia tudo de forma muito repetida, ele era do trabalho para casa, de casa para o trabalho, vivia naquele condicionamento social incrível. E Gregório Samsa, então, um belo dia, ele acorda de manhã no seu quarto e ele não é mais aquela pessoa que ele normalmente era. Ele agora é uma barata, Ele se transformou numa barata. Então você vê que realmente um indivíduo que chega a esse ponto, o quanto de simbolismo tem nesse conto de Kafka em relação à nossa diminuição enquanto entes de valor, enquanto pessoas que tomamos decisões, que deliberamos, em relação aos nossos destinos, à nossa vida. Viver tão bom, Viver tão maravilhoso, e a gente, de certa forma, às vezes dá assim umas vaciladas e perde muito tempo com coisas que a gente poderia deixar para lá. Mas do ponto de vista da liberdade do ser e do agir, eu me lembro também de uma frase que está em uma obra de Shakespeare, quando ele fala sobre o diálogo de Cássio com Brutus, aquele que vai matar Júlio César. E ele diz assim: há momentos, Brutus, em que os homens são donos do seu fado. Não é dos astros, olha aquele negócio, ele vai dizer, a culpa, mas de nós mesmos, se nos rebaixamos ao papel de instrumentos. No momento em que nós nos transformamos em agentes, nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece, por aquilo que realmente vem na nossa vida, atua sobre nós e nos traz aí essa consequência de ser e de agir no mundo. E aí a gente começa a pensar um pouco sobre se de fato somos livres. Uma vez eu estava fazendo uma aula e eu perguntei para os alunos da sala, vocês são de fato livres e vocês acham que vocês tomam decisões baseadas na sua vontade, vocês são autônomos? E aí um rapaz levantou o braço e disse: eu sou. Eu disse: você tem certeza? Eu digo: eu tenho. Eu digo: será que você é verdadeiramente autônomo? Ele disse assim: sou. Aí eu fico me lembrando daquelas propagandas, de Coca-Cola, aquelas propagandas de compre batom, aquelas propagandas subliminares, aquelas mensagens subliminares que condicionam a gente a tomar decisões que a gente às vezes não pensou em tomar, e a gente fica pensando de fato se nós somos verdadeiramente livres para agir em relação às nossas decisões. Então a liberdade, do ponto de vista da filosofia, é classificada como uma independência que o ser tem
de ter autonomia e ser espontâneo nas suas manifestações. Então isso seria o conceito filosófico de liberdade. A liberdade é, portanto, aquele direito que você tem de escolher, de agir, de ser, de fazer, de sair de um lugar para o outro, de não se condicionar. Então isso seria liberdade. Mas para a gente pensar um pouco sobre se nós somos livres, a gente precisa conhecer um pouco da nossa estrutura. E aí, quando a gente pensa nisso, vamos pensar nos estudos de Sigmund Freud, por exemplo, quando ele traz a ideia da cartografia baseada nas duas tópicas, né, nos seus dois estudos cartográficos da psique. O primeiro, quando ele fala da divisão do consciente, do subconsciente ou do pré-consciente e do inconsciente, as três divisões. Aí seriam áreas da psique onde se armazenariam ali conteúdos que estariam sendo colocados ali para efeito de movimentação da psique. Depois nós temos uma segunda tópica, já quando ele apresenta um outro estudo, mais agora de forma estrutural, quando ele traz aquelas três estruturas do id, do ego e do superego, mostrando aí que existe uma possibilidade de nós sermos dirigidos de alguma maneira por algo que nós não sabemos o que é. Do ponto de vista cartográfico, aí olhando, o inconsciente é 95% da psique. E esse conteúdo que está no inconsciente, que não é do nosso domínio, ele muitas vezes nos dirige, ele muitas vezes nos condiciona a tomarmos decisões. Então eu tenho um exemplo que eu gosto muito de usar, que é o exemplo do vestido vermelho. O vestido vermelho é aquele vestido lindo que está na vitrine de uma loja, de um shopping, e a mulher passa na frente da vitrine e vê aquele vestido maravilhoso e se lembra que tem um evento de família, aqueles tipo batizado, casamento, uma coisa assim que você tem que entrar e todo mundo vai te ver. E ela começa a imaginar que de repente ela vai ser mais notada, que as pessoas vão olhar muito para ela e ela vai ficar muito assim, sendo agora a flor, né, do bolo, a cereja do bolo vai ser ela, vermelha inclusive como a cereja. Só tem um problema, é que esse vestido custa R$ 2.500. Ela vai, quando vê os R$ 2.500, vai ter uma espécie de um choque, né, um conflito entre um desejo ardente de possuir o vestido e a impossibilidade de pagar R$ 2.500 no vestido. E o que ela vai fazer? Ela vai dar uma volta no shopping. E ela vai dar uma volta no shopping processando o vestido. Mas como seria maravilhoso se eu tivesse aquele vestido, que coisa, 2.500, eu não posso, que coisa e tal. E toma um sorvete ali do Mac, né, para esfriar a cabeça, baratinho. Aí volta para frente da loja, né? Quem voltou? Né? O desejo, a criança que já quer ali o vestido. Aí ela olha que tem uma informação que ela não tinha visto antes, que é pago em 25 prestações de R$ 100. Opa, agora já ficou melhor. Porque antes eu tinha um vestido que era R$ 2.500, agora são 25 prestações de 100 e eu já posso encarar esse vestido aí. E aí ela começa a imaginar que 100 dividido por 30 dá 3 e alguma coisa, e que esse 3 e alguma coisa já dá para ela trocar aquela Coca-Cola e aquela coxinha que ela come lá todo dia, e ela não vai comer mais, e aí ela ainda vai emagrecer, o vestido ainda vai ficar melhor, encontra uma série de motivos para poder comprar aquele vestido, e vai lá e R$ 2.500, 25 prestações de R$ 100. A pergunta que a gente quer falar, que quer fazer é: quando foi que ela comprou esse vestido? Ela comprou esse vestido quando ela pagou os R$ 2.500 dividido, ou ela comprou esse vestido quando ela o viu pela primeira vez e se achou lá dentro? Essa é a grande questão, que muitas vezes nós tomamos decisões por conteúdos que nós não sabemos. São conteúdos que são conteúdos às vezes de imagens arquetípicas, são imagens do nosso inconsciente profundo, emoções recalcadas, muitas vezes influenciando nas nossas decisões. A parte racional, ela simplesmente justifica a decisão.
ela não decide propriamente dita, ela entende que aquilo é vantagem. A mulher sai da loja arrependida por ter feito aquele compromisso e ainda vai dizer assim, não, eu merecia, eu trabalho tanto, de vez em quando eu preciso me dar um presente. A gente faz isso de vez em quando também. Quando a gente está diante de uma decisão, e é uma decisão que vai de certa forma mexer com alguma estabilidade nossa, a gente encontra sempre uma justificativa para poder validar isso. Uma outra circunstância é quando eu de repente faço alguma coisa, falo mal de alguém, e essa pessoa de repente fica chateada e eu vou dizer, não, eu fiz isso por tal motivo. Na verdade eu fiz por um outro motivo que eu ainda não descobri exatamente, mas é porque está dentro de mim. O que eu quero dizer é que dentro do processo do autoconhecimento existe a necessidade do mergulho nessa cartografia de alguma maneira. O indivíduo precisa fazer um mergulho em si mesmo para poder encontrar no refúgio da alma aquilo que move a sua emoção e a sua ação. Nós somos diferentes um pouco dos bichos, dos animais, porque nós somos contingentes, nós somos formados, o nosso modelo mental ele é totalmente diferente, uma pessoa é diferente da outra. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. O que determina basicamente a decisão não é um modelo mental racional preciso. O que modifica, o que me leva a tomar uma decisão sobre um caminho a seguir é o meu modelo mental, é o meu mapa neural, é aquilo que eu tenho, um conjunto de valores, são as minhas emoções, os meus sentimentos. É isso que me leva a tomar uma decisão. Não importa se eu sou um PhD, se eu já ganhei prêmio Nobel, não importa. Eu vou tomar a decisão baseada nos meus modelos mentais se eu não tiver outras perspectivas em relação aos meus móveis de ação, em relação àquilo que pode determinar o conjunto das minhas atitudes. E aí entra o modelo da transpessoalidade, que apresenta uma nova cartografia. É uma cartografia que incorpora o componente noético ou espiritual como sendo o centro ontológico do ser. O sentido do ser não está nas suas pulsões, no modelo pulsional. Viktor Frankl chega a dizer que o ser humano, ele começa a ser humano quando ele deixa de ser um indivíduo pulsionado, movido por pulsões, e deixa de ser humano quando ele perde o senso de responsabilidade. Nessa janela, enquanto ele é consciente do que ele faz, do que ele age e das coisas que ele pode decidir, nesse momento ele encontra uma certa liberdade. A questão é que, como nós não incorporamos nossos elementos noéticos ou espirituais no nosso cotidiano, via de regra nós somos conduzidos pelos nossos modelos mentais. É muito engraçado ver na atualidade duas pessoas inteligentes discutindo sobre oposições de pensamento. Cada um defende um pensamento muito bem elaborado, todos eles, mas eles são pensamentos particulares, subjetivos, que estão muito longe da verdade, porque a verdade ela subjaz a qualquer interesse subjetivo de qualquer um de nós. Então, quando a gente vive uma vida irrefletida, nós não somos livres, nós somos condicionados o tempo inteiro pelos preceitos sociais, pelos valores que a sociedade me impõe e, sobretudo, pelos modelos condicionados das minhas aquisições psicofísicas. Eu digo isso da minha experiência com a infância, com meu pai, com minha mãe, a forma como eu internalizei isso, a forma como que isso representou para mim algum tipo de base, de fundamento para que eu pudesse tomar a decisão. Então, se eu não me conheço, se eu não faço um trabalho de autoconhecimento, se eu não tenho a capacidade de vir para dentro de mim e tentar encontrar realmente os móveis das minhas ações, eu sou um robozinho funcionando ali condicionadamente em relação a esse conjunto mental. Isso mostra, isso até nos ensina que nós não devemos discutir opiniões com as pessoas porque nós estamos fazendo embates, nós temos que ter o senso de ouvir o que as pessoas estão falando e encaixar isso num contexto todo particular dele, para podermos dizer que ele não é insano, ele é apenas uma pessoa que tem um modelo que foi direcionado num sentido diferente do meu. Por isso que a verdadeira liberdade vem, por exemplo, de entender que nós não temos o direito de julgar ninguém, assim como nós também não temos que ficar pautando as nossas vidas, os personagens que somos, em função dos tipos de comentários que são feitos ao nosso respeito.
Muitas vezes nós fazemos algo inédito. Nós que somos os agentes, entregamos na mão do paciente, que é aquele que observa a nossa ação, o direito de valorar a nossa experiência. Então, quando a gente está numa rede social, por exemplo, e que a gente recebe lá um like, um curtir, um gostei, aquilo valoriza a nossa experiência, a nossa reação, né? Ela passa a ser algo, importante porque alguém valorizou. Não foi porque eu valorizei, não foi porque eu entendi que era bacana, que era legal, que era importante. Não, foi simplesmente porque naquele momento alguém disse: isso é joia. Eu não sei que é joia, eu não entendo disso. Eu preciso sempre mostrar. E por isso a gente vive numa sociedade hedonista, uma sociedade de elogios, uma sociedade de likes, uma sociedade de gosteis, né? De dedinhos para cima, o tempo inteiro. E a gente termina não tendo muito coragem de se expor, porque às vezes a gente tem medo de receber aí uma negativa ou algum tipo de reprimenda ou simplesmente de repulsa de alguém em relação àquilo que eu fiz, que eu me posicionei. A minha pergunta é essa, o quanto nós vamos continuar sendo sempre esses elementos condicionados na opinião de outros. Então essa cartografia transpessoal ela é legal porque ela mostra que existe um eixo pulsional do indivíduo que não é instinto, que não é sensação, mas é o conjunto da nossa obra, as histórias de vidas passadas e todas as nossas aquisições já evolutivas. E isso é bacana da gente perceber o quanto a gente pode avançar em relação a isso. Então, na questão, lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar sobre a liberdade, no capítulo especial que é a Lei de Liberdade, que é uma das leis finalistas, né, finalísticas lá do grupo das 10 leis morais. Nós vamos encontrar a Lei de Liberdade, e lá na Lei de Liberdade nós temos algumas questões que falam sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é justamente essa característica intrínseca do ser humano de dizer não à sua contingência. Então ele pode, o seu instinto, dar valor à sua contingência. Então ele não é como uma abelha, não é como uma formiga, nem como um gafanhoto. Ele é um ser humano que decide. E ele pode decidir, inclusive, além dos seus instintos. É isso que eu quero dizer. Ou seja, mesmo que as minhas pulsões me tragam verdadeiras tendências a uma ação, eu posso dizer não. Quantas vezes a gente já ouviu uma pessoa dizer: eu sou um fruto do meio? E quantas vezes a gente já viu pessoas inseridas na lama saírem como lírios brilhantes, brancos, lindos, maravilhosos, perfumados, alegrando a beleza do pântano, contrapondo inclusive aquela tristeza do solo? Quantas vezes a gente já viu isso? Pessoas que são colocadas nas zonas de risco, pessoas que são colocadas em lugares horrorosos e que emergem numa beleza espiritual terrível. Eu fico pensando sempre em Francisco Xavier, nosso querido Chico. Quanto ele sofreu, aquela criança, com aqueles garfos na barriga, lambendo feridas do seu primo, fazendo aquelas coisas horrorosas, se submetendo àqueles assédios morais indescritíveis. E a gente vê de repente emergir dali uma figura tão amorosa, tão boa, tão cheia de amor para dar como foi Chico Xavier, né? E a gente vê que tem algo no indivíduo que ele torna esse indivíduo um ser incondicionado. Ele não é condicionado, ele é decisivo. A questão é quanto nós estamos dispostos a assumir a decisão. O quanto nós somos verdadeiramente capazes de tomar a decisão e assumir o rumo da nossa vida. Então, se a gente for olhar o Espiritismo, por exemplo, que vai nos trazer esse conjunto, esse manancial de informação, a gente vai ver que o Espiritismo é algo muito diferente de religiões tradicionais que nos impuseram, de certa forma, uma dependência e uma heteronomia. Nós éramos dependentes de aprovações, de libertações, de perdões, de confissão, ir ajoelhar no milho, pagar promessa, um monte de coisa. E aí aparece uma proposta onde o indivíduo assume a autonomia de ser ele o responsável pelas suas decisões. Ele não precisa mais de que ninguém bote a mão na sua cabeça, porque a sua consciência é o seu verdadeiro juiz. E a partir daí ele consegue entender o que é certo, o que é errado, o que vai fazer, como é que ele vai conduzir a sua vida em direção
ao sucesso, ao crescimento espiritual. Então a gente vai ver lá na questão 843, uma pergunta muito interessante que diz assim: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? A resposta é: pois que tem a liberdade de pensar, ele tem a de fazer. Se ele pensa, ele faz. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, né? Então, se nós não tivéssemos, seríamos como os animais comuns, que nós agiríamos apenas pelos instintos. Quando a gente vê determinados comportamentos humanos, a gente vê o quanto esse indivíduo está dividido. Nós poderíamos passar uma linha assim, fazer um corte transversal no indivíduo e dizer: abaixo dessa linha, que está mais ou menos aqui na altura do diafragma, nós temos 3 chakras super importantes. Esses chakras eles estão relacionados com energias vitais, energias telúricas, energias brutas, duras, energias densas. São energias poderosíssimas, que são capazes de movimentar todo o nosso centro psíquico. Aí a gente tem agora, para cima dessa linha, nós temos mais 3 chakras, 4 chakras. Esses 4 chakras eles já vão sutilizando a energia, eles vão fazendo com que a energia seja mais sutil. E à medida em que nós vamos chegando até o coronário, nós vamos tendo a energia ficando mais sutil ainda para conexões espirituais que não estão na dimensão do telúrio. Então, há indivíduos que são muito presos às energias baixas, os nossos chakras mais fundamentais. Esses indivíduos, eles são muito ligados a sexo, a comida, aos prazeres, às sensações, àquilo que é imediato, aquilo que eu consigo saciar como o bruto, o animal. E aqueles outros que são mais elevados, que estão já conseguindo transfundir essas energias vitais para outros centros, esses conseguem gloriosas manifestações do seu espírito. Em momentos da maior dificuldade, eles conseguem enxergar saídas aonde antes seria muito difícil encontrar. Quando perguntado sobre as suas pulsões sexuais, uma vez Chico fez um comentário muito interessante. Ele conversava com as células do seu corpo. Ele dizia assim: minhas amigas, eu sei o que vocês querem, eu entendo da necessidade de vocês, mas eu gostaria de pedir que a energia que vocês estão canalizando para esta minha vontade fosse totalmente direcionada para a minha mediunidade. Olha que legal, fosse direcionada para a minha mediunidade. Então ele fazia uma espécie de um curto-circuito, né? um circuito direto, uma ligação direta das pulsões sexuais que eram naturais. Ele era um homem, tinha, claro, todo mundo tem, e ele queria que aquilo fosse uma energia que fortalecesse sua energia mediúnica. Então, decisões, são decisões conscientes, não são recalques. Recalque é diferente. Recalque é quando a pessoa diz: não posso, eu não tenho direito, isso é errado, isso é ruim. Aí a pessoa recalca e fica agindo na externalidade como sendo um ser que age baseado em um determinado tipo de parâmetro de comportamento que não é verdadeiro. São figueiras que secam, figueiras secas do Evangelho. São as figueiras secas do Evangelho, aquelas figueiras que Jesus viu lá e diz assim: que ninguém mais coma fruto de ti, né? Que ninguém mais coma fruto de ti. Que é aquela figueira toda cheia de folha, toda bonitinha, que depois, quando Jesus descobriu que não tinha fruto, disse que ninguém mais coma fruto de ti. Então essas pessoas que são recalcadas são pessoas que externamente podem parecer até bem resolvidas, mas por dentro são pessoas que sofrem muito. Mas já aqueles que têm essa consciência de que realmente eles têm essa possibilidade de decidir sobre que tipo de energia eles vão canalizar para que tipo de ação, são indivíduos que realmente conseguem potencializar muito as suas interações com o mundo, né? São indivíduos muito poderosos, normalmente. Na questão 844, a gente tem uma outra abordagem lá do livre-arbítrio. Diz assim: do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Essa é uma pergunta que está lá na questão 844. Então a resposta é: a liberdade de agir desde que haja vontade de fazer. Sabe, gente? Olha aí, ó. A liberdade existe desde que exista vontade. E aí, claro, a gente tem que lembrar que nós somos pulsionados por energias telúricas fortes e poderosas. E essas energias telúricas fortes e poderosas, elas inibem nossa vontade muitas vezes de tomar outras decisões. O que eu quero dizer é que às vezes a gente até sabe o caminho que tem que seguir, mas aquele caminho às vezes implica em abrir mão de certas condições que eu tenho aqui agora, e eu não estou afim de abrir mão dessas condições. Então eu faço o quê? Eu simplesmente
Vou no que é mais cômodo, no meu lugar seguro, na minha zona de repouso. Então esse lugar de conforto é uma energia, um atrator. A sombra tem atratores fortes e sedutores, que fazem com que nós tomemos decisões, às vezes, que não são legais para a gente. A gente repete erros que não são, que vão redundar ou vão resultar em complicações para o nosso espírito. Por isso, a gente às vezes tem muita dificuldade de decidir corretamente. Eu fico pensando assim, por exemplo, uma pessoa que namora um ser violento. Eu penso numa moça que fica assim, namorando sistematicamente com homens que são violentos. O que move uma moça a fazer isso? Às vezes, ela simplesmente quer comprovar uma crença sua, um prazer mórbido seu, de que ela não se valoriza, de que ela não vale nada e que ela merece ser castigada. Você diz assim, a pessoa toma isso de forma consciente? Não é consciente. Mas não há uma outra explicação para você simplesmente entender por que uma pessoa fica do lado de alguém que a agride fisicamente, moralmente, de todas as formas. Não existe nenhuma justificativa para um ser humano se submeter a isso que não seja a vontade dele em confirmar crenças negativas a respeito de si mesmo. E isso é muito comum a gente ver acontecer de uma forma geral. Então, é preciso que a gente entenda que para tomar uma decisão é preciso ter vontade. Então a pessoa pode acabar com uma relação agressiva, uma relação tóxica, como se diz hoje a linguagem moderna. Pode, é só ter vontade. É só deliberar-se. Porque quando ela não delibera e fica dizendo, mas fulano no fundo é tão bonzinho, fulano é tão humano. Não, fulano não é humano. Fulano também tem as suas necessidades e você é apenas uma outra pessoa com outras necessidades complementares à do fulano. Fulano tem umas que você encaixa, lé com cré. E isso faz com que haja aí uma sinergia muito grande, negativa, e um ciclo vicioso se estabelece entre aquele que atua na violência e aquele que faz a sua submissão ser um ato. Muitas outras formas também de se submeter, como por exemplo aceitar tudo, confirmar sempre o que o outro diz, o outro fala, etc. Isso também são outras maneiras da gente fazer esses encaixes, tá certo? Mas o que eu quero dizer é que qualquer situação da nossa vida, o que faz o ser humano ser diferente de qualquer outra coisa que exista na face da Terra é a nossa capacidade de verdadeiramente escolher a partir da nossa vontade. Então os Espíritos continuam naquela resposta de 844 dizendo, nas primeiras fases da vida quase nula é a liberdade. Claro, ele não tem discernimento, né? Que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, ou seja, ele muda de objeto com o desenvolvimento das suas faculdades intelecto-morais. Ele vai aperfeiçoando o seu processo. Mas é um paradoxo isso, porque à medida em que a gente evolui, mais que a gente evolui, constrói modelos mentais que nos engessam em determinados padrões de decisão. Como esse que eu falei do pessoal que tem as crenças mórbidas aí de ficar se envolvendo com relações que são prejudiciais. E outras questões também da vida. Eu converso com pessoas, muitas pessoas que têm esse tipo de grilo, assim, de problema, e às vezes a pessoa não consegue ter uma relação boa com o seu trabalho. E aí quando a gente vai ver, essa pessoa está, na verdade, repetindo algo que aconteceu na sua família. Ela no fundo tem uma certa vergonha de ser melhor do que outras pessoas que ficaram para trás, e com isso ela se sabota o tempo todo para não ter sucesso. Acontece isso, você vai dizer, poxa, mas isso é insano. É inconsciência. São processos que precisam ser conhecidos. Não há como se libertar sem autoconhecimento. O indivíduo tem que deixar de ser pulsionado, ele tem que deixar de ser movido por aquilo que está na sua sombra. Jung vai dizer que aquilo que a gente não consegue conhecer do nosso inconsciente se transforma em nós algo tão inexorável que a gente vai chamar de destino. Um destino que poderia ser outro, poderia ser modificado, poderia ser alterado. Nós podíamos tomar outra decisão. A gente só tem que escolher.
E um fator importantíssimo que a gente não pode esquecer, que eu falei sobre ele, que é o modelo mental. Como eu construo o meu modelo mental? A partir do que eu leio, a partir do que eu raciocino, a partir das minhas preposições, das minhas proposições, melhor dizendo, existenciais. Aí eu vou construindo um modelo que vai me dando a possibilidade de estabelecer aí um novo caminho para a tomada de decisões. Eu não vou mudar a minha cabeça se eu continuar envolvido com os mesmos pensamentos, lendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, entendendo do mesmo jeito. Eu só vou realmente saber que eu estou mudando quando eu conseguir ouvir alguém que não pensa igual a mim e eu consigo saber exatamente porque ele pensa daquela forma, e eu não vou achar que ele é doido. Eu vou saber apenas que ele pensa diferente de mim, porque a construção dele é outra. E talvez na construção dele outra exista algo que me sirva como input para que eu tenha a coragem, às vezes, de dizer não a mim mesmo. Aquilo que tenho tanta certeza, isso pode ser um indício de que eu já estou começando a ser livre. Verdadeiramente livre. Na questão 845, inclusive, há um complemento disso quando Kardec pergunta: não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas, olha aí, que o homem traz consigo quando nasce? Aí os espíritos dizem assim: essas predisposições são as do espírito que traz desde antes de encarnar. Ou seja, o menino pequeno, ele traz as predisposições do espírito que tem lá antes de encarnar. Conforme seja esta mais ou menos adiantada, esse espírito, né? Eles podem arrastá-lo para a prática de atos repreensíveis, no que será secundado por espíritos que simpatizam com essas disposições. Então aí os nossos companheiros, bora, força, continue. Os nossos queridos chamados obsessores, eles se aproveitam muito dessas nossas escolhas infelizes, para que a gente possa de repente receber esses urras, né? E a gente está o tempo inteiro aí recebendo apupos e aplausos, dedinhos para cima, de entidades espirituais que se comprazem de ver um indivíduo errar tanto quanto a gente erra. Muitas vezes a gente acha também o nosso mentor dizer no nosso ouvido: rapaz, não faça isso não vá por aí não, esse caminho não é legal, esse caminho não é bom. Mas a gente quer fazer e faz, né? E segue, e determina, e delibera, e quando menos a gente espera, a gente já tomou a decisão que... Aí o nosso mentor, que não é um professor, nem muito menos um anjo da guarda no sentido, né, mais forte da palavra, ele é um bom conselheiro. Ele se afasta um pouco da gente para deixar que a gente possa, com a nossa própria experiência, aprender se de repente naquele caminho era o melhor caminho que a gente tinha a seguir, ou se de repente a gente vai insistir, num atalho vai pegar outro caminho. Eles nos observam de longe, respeitando o direito do livre-arbítrio e da contingência humana, para que a gente faça o despertar da consciência, não de uma forma impositiva, mas de uma maneira do aprendizado, daquilo que a gente vai trazendo como possibilidade aí do nosso encontro, né? Que isso é bem legal aí, a gente poder entender isso de uma forma mais aberta. Eu estou futucando aqui, gente, porque a gente tem um bocado de coisa aparecendo aqui na tela e às vezes aparece uma coisa que eu vou olhar e aí eu preciso não perder meu raciocínio aqui com vocês, tá? Mas a ideia da interatividade é muito legal, a gente está batendo esse papo e vendo essas coisas todas acontecendo assim também é muito bom, tá certo? Então é isso. Então, de uma forma geral, a gente tem nos espíritos uma confirmação de que nós somos autônomos, nós temos a possibilidade de ter autonomia, e ele vai dizer assim, nessa mesma questão: não existe arrastamento irresistível. Uma vez que se tem a vontade de resistir, lembrai-vos que querer é poder. Tá certo? Então, não há uma condição do indivíduo estar devidamente colocado no... né? Ah, não, minha vida é assim, ó dia, ó céu, ó azar. Não tem isso. A coisa é um pouquinho diferente. Lá por volta de 2008, os cientistas que estão assim doidinhos para entender onde é que o espírito está dentro da mente humana, estão alucinados para descobrir de onde vem o nosso motor de ação, porque, observe, é muito ainda
inexplorada do ponto de vista do estudo da mente, a forma como que a memória se estabelece dentro do cérebro e como esses motores de ação agem no seu início. Qual é o ponto inicial da ação? Que se sabe que quando você deseja algo, você age, o seu cérebro vai mover. Eu quero levantar meu braço, aí não levantei o braço porque eu quis. Mas qual foi a vontade inicial? De onde começou essa vontade? Isso ainda é algo que está sendo pesquisado. Mas nós já sabemos de onde é, porque a gente sabe que a grande parte das nossas ações, grande parte das nossas motivações à ação são extracerebrais. São memórias, são ações, são conteúdos que vêm do espírito e que passam pelo cérebro como instrumento da manifestação do espírito. Então, em 2008, um psicólogo chamado Benjamin Libet, ele vai fazer uma experiência com o mapeamento cerebral, agora com os equipamentos novos, e tentar identificar de onde vem essa origem. E ele descobriu o seguinte, ele e outros continuadores, que existem duas áreas do cérebro que são responsáveis por esse início da ação e que elas se iluminam antes que o sujeito tenha a primeira impressão de que ele deduziu que aquela era a melhor opção. O que eles querem dizer é o seguinte: existe aí uma ideia de que o livre-arbítrio não existe. Que o livre-arbítrio, na verdade, quando você toma uma decisão, seu cérebro já decidiu e você só sai informado de que aquilo ali foi uma decisão tomada antes até de você se dar conta de que você tinha que decidir. A questão do vestido lá, Então existem áreas cerebrais que estão antes do processo, do início da cognição a respeito da vontade, da ciência da vontade. Existe lá atrás um móvel. O que muda um pouco do ponto de vista da visão de que o indivíduo poderia controlar tudo a partir do seu processo mental, muda no sentido de que a gente pegou e fez esse movimento, Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Espera aí só um minutinho, tá? Pronto. Então, que a gente fez esse movimento, que a gente é resultado desse processo mental, etc. Nesse caso especificamente, isso cai por terra, porque a gente vai descobrir que a gente toma decisão de forma totalmente inconsciente. Vem corroborar com a ideia dos espíritos, Porque de repente essas áreas que estão antes, elas por sua vez, elas não invalidam a ideia da vontade extracerebral, de forma alguma. Elas apenas validam de que existe um processo cognitivo, mental, cerebral, neural, enfim, que atua dentro do processo da tomada de decisão e que está pré-consciente, ou seja, é antes da consciência da vontade de levantar o braço. E isso ocorre num tempo de até 7 segundos, o que é um tempo bem razoável, para um processo de tomada de decisão. Ou seja, você está escolhendo uma coisa 7 segundos antes de você tomar consciência, escolher, você já escolheu. Não é interessante isso? Pois é. Então, de novo, na questão 846, aí corroborando ainda com esse pensamento, Allan Kardec pergunta: sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? Olha aí ele falando. A questão do cérebro, a questão do mecanismo, do polo frontal, que é essa área aí que eles viram que estava sendo iluminada antes do processo da tomada, Influencia isso aí? E se essa influência existe, continua a pergunta, não será exercida em prejuízo ao livre-arbítrio? Exatamente o que a gente está falando aqui, gente. Exatamente. Olha só. E aí os espíritos respondem assim: é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria. Claro. Se o sujeito tiver um cérebro prejudicado por um acidente, ele vai ter dificuldade na cognição. É claro que sim. Ele não vai conseguir operar do mesmo jeito. A questão é igual, por exemplo, o sujeito toca violão muito bem. Então, se ele toca violão muito bem, ele será um excelente tocador de violão. Excelente tocador de violão ele será com o cérebro dele, com as mãos, com os dedos totalmente atrofiados, ou então com um violão que tem uma corda só, velha,
e o violão não é legal? Não, ele não vai conseguir, por melhor que ele seja, por melhor músico que ele seja, ele não vai conseguir tocar esse instrumento daquele jeito ali, ele não vai conseguir. Então o cérebro é importantíssimo para o processo da manifestação, claro que sim. Né? Existem áreas do cérebro que, se forem afetadas, o indivíduo perde a capacidade, enquanto um indivíduo encarnado, de sentir empatia. Ele não consegue mais sentir, do ponto de vista psicofísico. Espiritualmente, outra coisa, mas ele não manifesta. O corpo perde a capacidade de movimentar-se através de uma energia de empatia, porque o cérebro não produz a neuroquímica necessária, ele não atua para que o organismo se manifeste nas expressões faciais, o coração, as energias todas que estão movimentadas aqui no biológico não vão funcionar. Então é importante observar que o cérebro mantido em estado de ordem é uma garantia de que tudo vai, dadas as condições normais de temperatura e pressão, aquilo tudo vai dar muito certo. Daí vem que nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Isso aí é uma coisa para a gente não esquecer. O espírito é preponderante, embora o corpo, o psiquismo sejam obliterantes. É preciso que o corpo e o psiquismo estejam em sintonia com o espírito, para que o espírito se manifeste de uma forma lúcida através do corpo. Quando é que isso não pode acontecer? Ou quando não acontece? Não acontece, por exemplo, quando a gente tenta viver um papel que não está no nosso cerne. A gente tenta viver um personagem que agrada muito mais à sociedade do que a gente mesmo. O espírito sofre. Porque o psiquismo está atuando, filtrando as vontades do espírito e negando, como aquela vontade que a gente negou, ou aquela orientação que a gente negou do mentor, a gente também está fazendo isso agora do mesmo jeito. Então, o espírito sofre. Nós sofremos por não conseguirmos nos expressar através de um corpo cujo psiquismo ele tem essa situação. Por isso o espírito precisa ser muito decidido, forte. Se não for, ele vai sucumbir. O instrumento não dá faculdade, mas ele atrapalha na hora de tocar a música. Não é o instrumento que ensina o cara do violão a tocar violão. Não é a música não vai vir do instrumento porque o instrumento passa por músico e o músico toca. Não, é a alma do músico, é o espírito do músico que recebe a intuição, que recebe a inspiração e usa o instrumento para a sua manifestação. Na questão 847, ele continua: a aberração das faculdades tira do homem o livre-arbítrio? Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por causa qualquer, e desde então ele já não tem mais liberdade. Está vendo aí, gente? A liberdade está muito ligada à nossa capacidade de expressão. Por isso que a gente tem que pensar que autoconhecimento não é uma coisa de bicho grilo, uma coisa de new wave, não é uma coisa da modernidade, não, é uma necessidade evolutiva que todos temos que abraçar. Para que nós possamos dizer que verdadeiramente somos livres, a gente precisa abraçar essa ideia de que nós podemos nos conhecer melhor, nós podemos ser mais honestos com nós mesmos, né? Nós podemos ser mais sinceros com os nossos companheiros que dividem conosco a história da vida. Quantas e quantas oportunidades a gente tem de manifestar nossa sinceridade com os nossos companheiros? Quantas e quantas? E a gente às vezes não faz isso. E a gente precisa aprender a ouvir a voz do coração. A gente precisa aprender a ouvir a voz dos sentimentos que gritam dentro de nós, pedindo para que nós acolhamos as demandas espirituais que vêm do fundo da nossa alma e que clamam para acontecer, e nós precisamos ter coragem de fazer esse movimento. Então, a gente precisa entender isso. Erich Fromm vai dizer num livro chamado Medo à Liberdade, ele diz assim: o homem,
quanto mais liberdade adquire na acepção de emergir da união original com outros homens e com a natureza, ou seja, quando a gente corta nosso cordão umbilical com as nossas relações atávicas, com os nossos instintos, com as nossas mais profundas ligações, ele diz assim, quando ele faz isso, se tornando mais indivíduo, ele não tem outra alternativa que não fazer duas coisas, de uma a duas, ou de duas uma, né? Melhor dizendo. Ou ele vai se unir ao mundo na espontaneidade do amor e do trabalho produtivo, ou ele vai se vincular por segurança a outras estruturas, através de vínculos com o mundo e com outras pessoas e com outras estruturas, as quais vão lhe destruir a liberdade e a integridade do seu eu individual. O que Erich Fromm está dizendo com isso é que às vezes a gente, para poder romper com determinados tipos de estruturas, ou a gente abraça o mundo com amorosidade e com a vontade sincera de compreender o mundo e de entender o mundo na sua dinâmica, na sua lógica, ou a gente vai sucumbir de novo, caindo na mão de um outro tipo de situação, que vai impedir o nosso desenvolvimento. Então, quando a pessoa diz assim, eu vou agora elevar meu pensamento, e cai nas garras de um guru, por exemplo, e ele agora tudo é o guru quem determina, que faz, o que ele come, o que ele faz, como ele respira, como ele anda, como ele pensa, o que é certo pensar, o que não é certo pensar, ele saiu, né, da panela e caiu na frigideira. Ele só trocou o local onde ele ia ficar preso. Ele simplesmente mudou, como se diz aqui na gíria, né, a coleira, mas continua preso. Quando ele simplesmente abre os olhos e a expectativa de ver o mundo pela autonomia do indivíduo que escolhe, que decide, que se autoproclama como sendo um indivíduo que tem as suas potencialidades reconhecidas por si mesmo, ele vai para o mundo com o coração aberto e deixa o mundo fluir da forma que o mundo é. Né? Ele vai mudar o mundo não por uma ação de ação violenta, ou pelo menos por uma ação panfletária, não é isso. Ele vai mudar o mundo pelo seu exemplo. Ele vai mudar o seu microcosmo, vai mudar o seu entorno imediato, e depois ele vai expandindo isso, vai crescendo, vai se desenvolvendo, até chegar a um universo maior, a uma esfera maior, que vai abrir a possibilidade desse indivíduo realmente conseguir atingir a um público maior de transformação. Então a gente que está nesse cenário, todos nós, né, agora aqui dentro da doutrina, a gente vê que a doutrina espírita ela busca a autonomia do ser. A gente não vive mais na dependência das coisas que vêm de fora, mas tão somente a gente agora se transforma a partir das nossas energias interiores, daquilo que a gente traz de dentro. E aí Viktor Frankl vai dizer assim, explicamos que não é o ser humano, ele vai dizer em um livro chamado A Presença Ignorada de Deus, quem faz a pergunta sobre o sentido da vida, mas ao contrário, é o próprio ser humano que é interrogado, é ele que deve responder e dar as respostas eventuais a eventuais perguntas que a sua vida possa colocar. Não é a gente que pergunta, é a gente que diz, né? Não é assim bacana? A gente diz. O sentido da vida é o que a gente sente, é o que a gente busca, é o que a gente entende ser interessante, livre, e não existe nada mais livre do que a unidade proposta por Jesus. Jesus tinha uma proposta de união muito difícil da gente entender. Quando ele falava eu e o Pai somos um, isso dá a gente uma agonia, porque de certa maneira eu e o Pai somos um é algo que realmente mostra o quanto a gente pode perder toda a nossa identidade, tudo aquilo que a gente imagina que é nosso, a gente eventualmente pode perder, mas a gente perde para ganhar. O humilde ele não se impõe porque ele não tem nada a perder. O humilde não defende posição porque ele sabe que o que é dele e nada, nenhuma das suas aquisições serão tiradas dele. O humilde, o amoroso, o sincero, o honesto,
ele será sempre aquinhoado da certeza de que o seu é o seu, portanto não tem o que temer. Nós precisamos pensar o quanto nós somos escravos das coisas, da terra, do telúrico, das vontades alheias, das convenções sociais. E nós precisamos entender o quanto nós desejamos ser livres e vamos ser livres. Vamos construir a nossa liberdade a partir da nossa transformação pessoal, a partir do nosso senso pessoal de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Viver uma vida onde a essência espiritual ela esteja comandando os nossos destinos. Mas Paulo, e aí o que vai acontecer? Ouça. Segundo os Espíritos, as leis de Deus estão na nossa consciência. Independentemente do que aconteça no mundo, nós saberemos o que é certo, o que é errado, o que é o bom e o que não é bom. Nós saberemos o que vale a pena. O impermanente traz dor, sofrimento. O permanente, o eterno, traz alegria, contemplação e felicidade. Se eu quiser me agarrar nas coisas do mundo, eu posso estar preparado para grandes sofrimentos. Mas, se eu verdadeiramente for livre, eu posso dizer ao mundo: você não me pertence mais. Ou melhor, eu não sou mais um objeto seu. Eu agora sou alguém que passeia por aqui, vê as suas belezas, contempla tudo que você pode me dar. Mas eu sou o dono do meu barco, sou eu quem guia a minha estrada, sou eu quem guia o meu caminho, sou eu quem escolhe os meus passos, sou eu sou o dono do meu barco, sou eu que vou caminhar. Eu vou construir meu futuro, vou construir minha vida, e vou fazer isso com a certeza de que eu não estou sozinho. Eu tenho uma comunidade de pessoas que me amam, que eventualmente estão do meu lado, e tenho, sobretudo, a vontade de Deus e a força poderosa do divino em meu coração. Eu posso transformar qualquer realidade numa realidade boa, eu posso transformar qualquer realidade numa realidade maravilhosa, basta eu querer, basta ter vontade de fazer. Eu preciso sair dos meus condicionamentos mórbidos, basta ter vontade. Eu posso ser feliz, basta construir uma estrada de felicidade. Eu posso olhar a vida com ânimo, com determinação e alegria? Posso, basta olhar para o lugar certo. Em vez de olhar para o chão, para os espinhos e para as pedras, olhe para o céu. E você vai ver nuvens e o infinito. Se você quiser olhar para a rosa, você tem a opção de olhar para os espinhos e machucar suas mãos. Mas se você olhar para cima, contemple a beleza da rosa, o seu perfume. É o presente que Deus nos dá quando nós olhamos para os lugares certos, daquele grande manancial de beleza, justiça e amor que existe entre nós. Portanto, viver a vida, se você quiser saber, eu também quero saber. Qual é o sentido da existência? Me parece que depois de tantas coisas que os Espíritos nos disseram e esses nossos grandes homens pensadores nos disseram também, o sentido da vida é ser feliz na medida em que eu consiga ser livre para ser quem eu sou, um ser divino caminhando por aqui nessa estrada iluminada de amor. Que a presença do Cristo, do Pai Celestial, de Deus, esteja em nossos corações, dando-nos força para atuarmos como seres livres e autônomos nas nossas escolhas e ao invés dos condicionamentos mórbidos de uma sociedade que se destrói a passos largos, nós possamos dar início a um novo mundo, um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo de pessoas que não são sofridas pelo não viver, mas são felizes por serem apenas, ou se sentirem apenas como filhos de Deus vivendo nesta terra. Que a paz do Cristo esteja em vossos corações, que sigamos em paz, em nome de Deus, que assim seja. Fiquem com Deus e um beijo no coração.